pessoal, tá tudo bem? Daqui é o Maurício Lucas do Nino Adoradores. Hoje vou falar sobre a depressão. A depressão é o que afeta muita gente. O mais engraçado é que muitos cristãos não consideram ela como uma doença. Então vou dar a minha opinião com relação a este assunto. Então vamos rodar a nossa vinheta. Muita gente confunde a depressão com a tristeza. Claro, é normal. Não são coisas iguais, são coisas totalmente diferentes. Então vamos ver um pouquinho a diferença entre uma delas, antes de prosseguir. A depressão é uma doença psiquiátrica grave que apresenta sintomas recorrentes de tristeza profunda, baixa autoestima e prostração. Isto é que é a depressão. Agora vamos ver o que é a tristeza. A tristeza é uma emoção, sentimento muito típico de seres humanos, caracterizada pela falta de alegria, ânimo, disposição e outras emoções. Sim, é muito frequente a gente ter que confundir a tristeza com a depressão. Então, indo para o que nos interessa, muitas das vezes nós como cristãos achamos que a depressão é uma frescura, é simplesmente algo simples, é algo que nenhum cristão deveria ter. Isto é mentira, porque se vermos muito bem, no mundo é considerada a depressão como a doença do século XX e do século XXI. Então não é coisa de brincadeira, não é algo que a gente venha dizer que é algo de brincadeira, é algo mesmo muito sério. Então surge uma pergunta: o que é que realmente provoca a depressão? Tanto para os cristãos quanto para as outras pessoas, né, que não são cristãs. Porque nós vivemos num mundo e neste mundo a gente não é exceção, tanto das doenças quanto das frustrações do dia. Então vamos saber o que é que causa realmente. A depressão normalmente é causada por alguma situação perturbadora ou estressante que ocorre na vida, como morte de um familiar, problemas financeiros ou divórcio. No entanto, também pode ser provocado pelo uso de alguns remédios como Prolopa ou em caso de doenças graves como câncer ou HIV. Os problemas familiares geralmente estão no centro da depressão dos adolescentes, normalmente. Até chega mesmo a ter alguns episódios de cortes nas mãos, isto é, para sentirem dor. Muitas das vezes esta dor é para minimizar a dor interna que eles sentem. Claro, isto não é correto, está longe de ser correto. Mesmo cristãos acabam mesmo por recorrer a este tipo de soluções, que é mesmo a dor física, que é para poderem preencher aquela lacuna. Então, vamos falar propriamente do porquê que alguns cristãos acabam mesmo por ser afetados. Muitas das vezes, quando você é novo cristão, né, ou novo crente em alguma igreja, você acaba por sentir um pouquinho sozinho, acaba mesmo por sentir excluído de alguns grupos. Um exemplo, claro, é algumas pessoas que gostam de cantar e não conseguem cantar, ou não têm aquele talento, mas elas querem e não recebem uma aceitação. E elas não recebendo a aceitação por parte deste mesmo grupo, elas acabam mesmo por se sentir sozinhas e acabam por cair mesmo em depressão. Claro, a princípio poderá ser uma tristeza, mas se prolongar, elas acabam mesmo por cair na depressão, e a depressão é mesmo dura, acabam mesmo por se sentir sozinhas e se sentindo excluídas de algum grupo na igreja, de alguns irmãos, elas acabam mesmo por cair na depressão. A depressão não é nenhuma brincadeira, a depressão levou à morte de muita gente e leva muita gente aos psiquiatras. Claro, nós como cristãos muitas vezes defendemos que um cristão não devia ir ao psiquiatra, mas acredito que um cristão primeiramente deveria falar com o seu pastor, e o seu pastor é quem deveria guiá-lo. É a sua responsabilidade de cuidar de si em termos também psicológicos, se assim podemos dizer. Ele é o nosso guia aqui na terra, ele é a nossa cobertura aqui também na terra. Então, não se esqueça disso. Muitas das vezes também alguns pastores acabam mesmo por cair na depressão. Não são simplesmente os crentes. Pastores, obreiros acabam por cair na depressão, por exemplo, por não terem alguma aceitação por parte da igreja, por se sentirem excluídos, por problemas mesmo que a igreja esteja a passar. Então eles acabam mesmo por cair na depressão, infelizmente. E claro, eles sendo humanos também, tal como disse, alguma vez eles poderão perder algum parente e cair mesmo na
depressão. E alguns chamam até de depré, simplesmente para abreviar. E não esquecendo também que muitas das vezes alguns irmãos acabam mesmo por cair na depressão porque eles pecaram ou algo do gênero e os irmãos acham que ele é o maior pecador do mundo e eles acabam por se afastar da igreja, acabam mesmo por cair na depressão achando que eles não merecem nada. Mas não se esqueça que a graça de Deus é quem nos tirou da lama e a mesma graça de Deus é que nos levará à glória. E não foi por mérito de nenhum de nós, foi por mérito de Deus. Então nunca aponte o dedo para o seu irmão, porque poderá trazer-lhe sequelas graves mesmo. Se tiver algum amigo a passar por isto, por favor ajude ele, compartilhe este vídeo com ele e diga a ele que ele não está sozinho, eu estou com ele, nós estamos com ele. Então dê-lhe mesmo aquele abraço, dê-lhe aquele apoio. E principalmente nesta quarentena, muita gente que passa por isso acaba mesmo por cair mesmo na depressão. E principalmente neste momento que a gente está em quarentena, está se aumentando cada vez mais, ou está se prolongando cada vez mais o tempo de quarentena, está a ser mesmo difícil. E para os irmãos que sofrem de depressão será mesmo muito difícil. Então se você conhece algum irmão que passa por isso, dê-lhe mesmo uma força, dê-lhe um abraço, apresente-lhe o vídeo, mostre-lhe o vídeo, partilhe com ele, ajude-o a se levantar, ajude-o a estar alegre todos os dias, ajude-o a achar a alegria da salvação que Davi disse ao Senhor: Senhor, devolva-me a alegria da salvação, em Salmos 51. Então, peça mesmo ao Senhor, ajude-o, ore para ele, não se esqueça de dar o acompanhamento à distância, mas dê-lhe o acompanhamento espiritual, porque ele merece, ele precisa de si, e algum dia será você a passar por isso. Então, não se esqueça. Não se esqueça de compartilhar, comentar. Este é mais um vídeo com o Maurício Lucas. Prometo voltar em breve e peço desculpas por não ter postado, creio eu, há 3 dias atrás. Então, peço-te que continues a me dar esta força que tens me dado. Continue na comunidade que está crescendo cada vez mais. Então, de coração, muito obrigado por tudo que tens feito por mim. E voltamos no próximo vídeo em nome de Jesus Cristo.